Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém e diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o seu reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não pode manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra Satanás, contra si mesmo, se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isto porque dizia, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Estimado povo de Deus, nós estamos na terceira semana do tempo comum. E hoje, de forma especial, nós celebramos, como foi dito no início do comentário da Santa Missa, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, frade dominicano, um grande estudioso do tempo da Idade Média, do século XII e XIII, onde ele vai sistematizar, organizar a doutrina entre filosofia, ciência e fé, razão e fé. Tanto que o canto que nós temos tão sublime, Ergum Tum, sacramento, é ele quem fez, e nós cantamos tão sublime ele nesse momento, onde fazemos a adoração e damos a bênção do Santíssimo. É o autor, então, desse canto. São Tomás de Aquino é aquele que vai fazer uma união das coisas para chegar até uma verdade suprema. E qual é esta verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade não são os livros. A verdade não são as teorias. A verdade, para nós, cristãos, não é uma ideia. A ideia, os estudos, a lógica, nos leva até então esta verdade. E esta verdade foi manifestada num tempo e para nós, como pessoa divina que assume a humanidade. Esta verdade é Jesus Cristo. São Tomás de Aquino trabalha isso na sua Suma Teológica. Então, para fazer um raciocínio entre os homens que não são tão crentes, aqueles que são tão estudiosos, mas também aqueles que são ditos como hereges, ou seja, aqueles que não acreditam na verdade, que mistura a verdade de Deus com a sua verdade. E aqui está o grande problema para os tempos de hoje. Nós queremos misturar a verdade de Deus com a nossa verdade, e aí nos frustramos facilmente e decaímos no abismo no qual nós nos aprisionamos e nos afastamos da graça.
Pois bem, feita essa introdução sobre São Tomás de Aquino, né, aquele que é parâmetro para os estudos tanto filosófico quanto teológico na formação, né, dos futuros presbíteros e também da graça de Deus para fazer como doutrina cristã e clarear a nossa mente. Ao contrário de que alguns teóricos e opositores a ele vai dizer, ele é aquele que clareia a mente e não o confunde. Pois bem, hoje nós vimos que na leitura que o Senhor preparou para nós pela sua igreja, há um único mediador de uma nova e eterna aliança. Essa mediação aqui não significa no sentido unitário, matemático, só, uma pessoa só. Porque Cristo não vive só. Cristo vive em uma comunidade perfeita. Antes dele entrar no templo, ele vive na comunidade chamada Trindade. O amor do Pai, do Filho, para com o Espírito Santo. E eles vêm partilhar este amor no templo. É por isso que ele entra no santuário, ou seja, entra dentro do templo do ser humano para, então, fazer o ser humano participar do seu santuário. E aí, a cada um de nós, que somos chamados todos os dias a reconhecer esse santuário. Qual é o santuário, então, Padre? O santuário que nós devemos, então, ter clareza, somos nós, em primeiro lugar. Deus habita e vive em nosso coração. O nosso coração é o lugar da hospedagem das promessas desse Deus. E para que eu, então, vá correspondendo a esta hospedagem, ou seja, percebendo quem é que está aqui comigo, tendo consciência de quem anda comigo, e tendo essa consciência, então, eu vou modelando a minha vida, o meu comportamento, que nós chamamos de conversão. A mudança de atitude. E aqui está um desafio para nós cristãos nos tempos da atualidade. Nós nem sempre estamos dispostos a nos modelar, a nos converter. Nós queremos com a nossa vontade agir e queremos que Deus faça a nossa vontade em nossa história. E estas vontades vão nos aprisionando em vez de nos libertar. Era isso que acontecia no Antigo Testamento, na Aliança Antiga. Nós vimos na carta aos Hebreus, né? Deus veio suprir a defasagem, aquilo que estava de forma imperfeito na revelação. E aí ele vem então tornar perfeito a sua história em nossas vidas. Foi isso que o povo judeu aqui não compreendeu. Um grupo determinado, que eram chamados mestres da lei, ou seja, aqueles que guardavam a palavra, aqueles que eram os entendidos da lei, vêm questionar Jesus para poder, então, podemos denegrir a sua imagem. Era uma forma que eles tinham, vamos desconcertar este homem. Este homem está causando muito em nossa história. Ele está aqui causando tumulto, desconcertando a nossa vivência e nós precisamos dar um jeito nele. Então eles tentam de tudo, antes de levar Jesus para a cruz, eles vão acusando o Senhor de algumas ações. E aí, aqui há uma acusação em Jerusalém. Veja, ele está expulsando o demônio, porque ele é um demônio. E aí Jesus então vai usar da parábola, né? E da própria lógica humana. Um reino que está dividido contra si mesmo não se mantém. É assim a nossa história de vida. Se nós estamos divididos entre Deus e nós, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, nós não nos mantemos de pé. E aí facilmente caímos pelo meio do caminho e ficamos à mercê do inimigo de Deus. E aqui o Senhor vai dizer, tudo é permitido, aliás, tudo é perdoado para o homem. Tudo. Tudo que o homem fizer, se ele se arrepender de forma, ele pode voltar. Tem o perdão. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo, não. E o que é então blasfemar contra o Espírito Santo, Padre? Onde tantos tentam interpretar essa frase de Jesus. Blasfemar contra o Espírito Santo é a negação total de Deus na minha vida. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está comigo, eu tenho consciência, eu tenho clareza da palavra, mas eu digo, eu não quero esse Deus. Não quero ele aqui comigo. E por isso eu não coloco ele no lugar dele e eu no meu lugar. Aí não tem como, meu amado. Não tem como Deus te perdoar, porque é você quem está negando.
É você quem está blasfemando contra a verdade revelada. E por isso, então, se perde pelo meio do caminho. Possamos pedir ao Espírito Santo, então, que nos ilumine. Que ilumine o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas atitudes no nosso cotidiano, para que nós possamos enxergar a verdade revelada. Vou repetir. A verdade não é um conjunto de ideias. Não são palavras. Não são as pessoas. Nós estamos no contexto da verdade. Mas a verdade é uma única pessoa chamada Jesus Cristo. Veritas. Que ele vai falar para, então, o governador Sumo Pilatos. Que é essa verdade? E Jesus no silêncio porque já tinha dito antes que ele era o caminho, a verdade e a vida. Amado povo de Deus, que o Espírito Santo nos impulsione e nos ajude a chegar até ele e não nos apartarmos dele nunca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.